quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Creio que estão todos impactados se eu vou falar de novo. Eu quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, a maneira que o Espírito Santo de Deus, ele faz e tem feito no nosso meio. Abra sua Bíblia junto comigo. E eu orando ao Senhor, falando com o Senhor, Deus tinha colocado uma palavra no meu coração e eu falei: Senhor, que eu fiz um comentário com um jovem domingo passado, e nesse comentário o Senhor falou muito comigo, e o gostoso é que a maneira que o Espírito Santo de Deus está falando desde o início desse culto, é um despertar para nós, igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo em 1 Samuel, capítulo 3. Deus é lindo demais. Oh, aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 em diante. Oh, aleluia. Quando você encontrar, dá glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. Oh, santo. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Oh, santo, santo. O Senhor chamou. Oh, aleluia. Tu és soberano, Deus. Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-se. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Oh, aleluia. Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita-te, e se te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve.
Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus querido, nós te somos gratos, meu Pai, por esta presença neste lugar. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus, e um Deus que fala, meu Deus, com o teu povo, um Deus que está nos despertando para esta época, para este tempo. Pai, no nome de Jesus, fala conosco aquilo que necessitamos nesta manhã, no nome de Jesus. Santo, santo és o teu nome, Pai. Irmãos, hoje eu entendi o que o Senhor quis falar aos nossos corações através desta mensagem. Já ministramos várias vezes sobre Samuel. Já ministramos muitas das vezes sobre o chamado de Samuel. Mas eu quero dizer a você nesta manhã: ouça o chamar de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Muitas das vezes nós não sabemos o que nós somos, por que estamos neste mundo, por que estamos neste país. Muitas das vezes nós questionamos isso, e eu posso dizer a você, da mesma maneira, Samuel, uma criança, porque a palavra nos fala que Deus abençoou a mãe de Samuel com Samuel, porque Ana não podia gerar. Quem conhece essa história sabe, eu quero apenas refrescar a tua memória. Ela não podia gerar, e ela foi até o templo, ela foi até a igreja, se prostrou perante aquele que pode todas as coisas, e se apresentou ali e disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, porque ela era uma pessoa amarga, ela era uma pessoa enferma espiritualmente, porque com certeza ela culpava a Deus pelas situações que ela estava vivendo, por não gerar. Ela é uma pessoa que precisava ser curada primeiro. E ela foi até a igreja e falou: Pai, por que, Deus? Por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? E a palavra nos fala que ela era uma mulher amada. Ela era uma mulher muito querida pelo seu marido, tanto que a porção dobrada daquilo que ele oferecia, ele dava a ela, porque ele a amava. Muitas das vezes nós somos amados, nós somos queridos pelos nossos, mas não entendemos o propósito. E ela pediu, e o Senhor concedeu a ela, deu a ela o direito de gerar, pois ela era estéril. E pela lei, uma mulher estéril era largada e abandonada pelo marido, porque não gerava, mas ela não foi jogada fora. Entenda isso, muitas vezes você está se sentindo estéril, mas o marido não te joga fora. Porque o propósito tem um tempo. Senhor, eu não estou gerando, mas Ele não te joga fora. Ele te dá porção dobrada. Ele derrama porção dobrada. Mas quando for o tempo certo, entenda isso, tudo tem um tempo. No momento certo vai vir a oportunidade de você gerar. Mas quando você gerar, entenda, é para fazer a diferença. E ela teve o filho. E a palavra nos fala que o voto que ela fez a Deus era: Senhor, se o Senhor me der o direito de gerar, eu entregarei o meu filho no altar para te servir.
E o interessante é que quando nós olhamos a história, a palavra nos fala que ela amamentou Samuel, que ela cuidou dele até o momento em que ele desmamou. Posso dizer eu que até o momento em que ele saiu das fraldas, ele já sabia ir no banheiro sozinho, ele já sabia tomar o seu banho sozinho, ele já sabia se alimentar sozinho. Como eles subiam todo ano para levar oferta ao Senhor no templo, após aquela criança desmamar, ela levou e entregou a Eli. Nós poderíamos dizer que naquele momento ela estava trazendo um trauma a uma criança. Podemos? O que o seu filho sentiria se você agora levasse ele e entregasse no altar e falasse com ele: eu vou voltar todos os anos para te ver? Os pais e as mães que aqui estão vão entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações. Mas você que ainda não é pai e mãe, você vai entender o que Deus está falando com você. Ouça o chamar de Deus. Eli, a palavra nos fala que era raro o Senhor falar com o ser humano. Já não ouvia mais a voz de Deus. Já não ouvia, por quê? Porque o ser humano já havia corrompido, o ser humano já havia rejeitado o Senhor naquela época. Tanto que Eli, como um juiz, como um sacerdote, ele deveria levar o seu sacrifício, levar aquilo que você levasse até o templo e oferecesse ao Senhor. Mas Eli estava com uma falha, ele não julgava os próprios filhos. No momento em que nós temos uma obrigação de fazermos, ensinarmos, e nós não mostramos o certo, Eli não estava mostrando o certo para os filhos, deixando os filhos fazer, porque mediante a história, os filhos de Eli deveriam assumir a função sacerdotal. Eli era juiz. Ele foi um homem separado para ser sacerdote, apresentar os sacrifícios ao Senhor. Eli foi um homem separado para julgar o povo de Deus. Mas ele não julgou os próprios filhos. Aí Deus olha do céu. Entenda, quando o ser humano está fora da presença de Deus, quando o ser humano não está fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse, e ele não quer entender que precisa de uma mudança, e ele não quer entender que precisa de um renovo, e ele não quer entender que precisa ser transformado, Deus levanta Samuel. Ah, mas foi uma criança abandonada. Vou voltar aqui. Ele poderia muito bem começar a chorar a noite inteira. Me abandonaram. Minha mãe me trouxe, me colocou para servir um cara que não é mais temente ao Senhor. Um camarada que está todo errado. Ele poderia muito bem questionar essas coisas, irmãos. Eu vou chamar a sua atenção, mas a palavra nos fala que Samuel estava servindo a quem? Presta atenção. Samuel servia a Deus junto a Eli. Eu vou repetir. Vou fazer a pergunta. Quem Samuel servia? Agora sim, vou voltar aqui. A palavra nos fala que Samuel servia a Deus junto
a Eli. A realidade, ele estava cumprindo aquilo que a mãe dele falou que ele faria. A realidade, ele tinha aceitado de fazer a obra de Deus junto, mas ele não estava desfazendo daquilo que Deus queria que fizesse. Entenda a diferença. Tem diferença. Eu quero servir a Eli, ou eu quero servir a Deus junto. Tem diferença. Tem diferença, meus queridos. Porque o momento em que nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, eu sirvo ao Senhor e não a Eli, mas eu vou servir a Eli, porque a minha função é estar junto dele. Aí a palavra nos fala que era raro. Eli já não era sensível mais à voz do Senhor. Eli já não ouvia mais o que Deus falava. Aí Deus precisa levantar alguém. Aí eu vou repetir: ouça o chamar de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o chamar de Deus. Nós questionamos: para que Deus me chamou? Você sabe que quando eu falei para o jovem domingo passado, a pergunta dele para mim foi assim: pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei o porquê que Deus me chamou. E o Espírito Santo de Deus me trouxe a história de Samuel. A primeira vez que Deus chamou Samuel, Samuel não sabia para que Deus tinha chamado. Samuel, ele levantou e correu até quem? A Eli. Espera aí, ele ainda não conhecia a voz de Deus, era uma criança. Talvez você ainda não conhece a voz de Deus, porque você é uma criança espiritual, mas Deus te trouxe aqui hoje para chamar você pelo nome e mostrar que você é um propósito. Eu posso imaginar ele correndo até Eli: o Senhor me chamou? É que eu ouvi. E de repente Eli olha e fala: menino, eu posso conjecturar que Eli, a Bíblia nos fala que ele estava deitado no lugar de costume. E o lugar de costume dele, lá na caminha dele, a palavra nos fala que os olhos já estavam fechando, ou seja, ele já estava começando a cochilar. Imagino eu que ele tomou um susto e olhou e falou: menino, eu não te chamei não, vai deitar. E Samuel volta. Olha Samuel voltando. Samuel volta para sua caminha, deita de novo. E a cama dele era aonde a presença de Deus estava. Eli estava deitado no lugar de costume. O lugar de costume não é onde você tem que estar. O lugar de costume não é lugar para você. O lugar para você é no templo onde a presença de Deus está. Tem diferença. Tem diferença. Porque a palavra ela nos mostra claramente que Samuel estava deitado no templo aonde a arca estava. Opa! E ele não ficou no lugar de costume de Eli, ele entrou na presença. E ele ouve pela segunda vez: Samuel, Samuel. Levanta ele de novo.
Eu ouvi o Senhor me chamar. O Senhor me chamou? Será que eu estou ficando louco? Porque quando não ouvimos o chamar de Deus, nós achamos que estamos loucos. Porque não entendemos ainda a voz do Senhor. Porque quando não entendemos, nós achamos que somos loucos. Ele volta e deita de novo no templo, na presença. Entenda isso, mesmo que você ainda não reconhece a voz do Senhor, o melhor lugar é no templo, na presença. Aí o Senhor chama pela terceira vez. Ei, Deus está insistindo com você, já não é de hoje. Mas você ainda não aprendeu a entender e interpretar a voz de Deus. Aí eu vou repetir: ouça o chamar de Deus. E pela terceira vez ele levanta e vai até Eli. Eli continuava onde? No lugar de costume. O Senhor está querendo te tirar de lugar de costume e te levar para a presença. Porque o lugar de costume é cômodo. O lugar de costume, nós aceitamos qualquer coisa. O lugar de costume, nós aceitamos qualquer situação. Mas na presença, nós aceitamos a voz. Aí a palavra nos fala que ele foi até Eli. E Eli entendeu. Sabe por que ele entendeu? Porque era raro. Era raro ouvir a voz de Deus. Porque quando nós estamos num lugar de costume, é raro. É raro nós ouvirmos. Mas quando nós estamos no templo, na presença, nós ouvimos. Muitas das vezes não entendemos, mas o Senhor, Ele que continua chamando. E quando Ele chama, vai chegar o momento que você vai entender o propósito dEle na tua vida. Eli olhou, talvez eu possa conjecturar que Eli falou: como assim esse menino está ouvindo a voz de Deus? Eu, um juiz, um sacerdote, tem tempo que eu não ouço. Posso eu conjecturar dessa forma? Peraí, uma criança. Sabe por que muitas das vezes que um juiz, um sacerdote não está mais sensível à voz de Deus? Porque continua no lugar de costume. Naquele lugarzinho deitado, com os olhos fechando. E Deus lá no templo, falando. Porque vai ter lugar que Deus só vai falar com você no templo. Lugar de costume é muito fácil, mas quando nós deitamos na presença, Samuel estava deitado na presença. Quando nós descansamos na presença, quando nós aceitamos a presença, nós ouvimos a voz de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles viviam também no templo.
Mas Ofni e Finéias, eles conheciam a palavra? Conheciam a palavra. Mas Ofni e Finéias preferiu não viver a palavra. Eles preferiram viver de maneira que eles achavam que era certo. E eles comiam das ofertas. Eles abusavam das coisas de Deus. Eles se prostituíam. Eles se vendiam por poucas moedas. Não, se você me trouxer a moeda, eu ofereço lá a sua oferta. Se você me trouxer moeda, eu apresento a tua vida perante Deus. Se você me trouxer a moeda, eu levo o teu nome para o monte. Se você me fazer um pix, eu coloco o teu nome perante o Senhor. Ofni e Finéias. Mas Deus está levantando Samuel. Ouça o chamar de Deus. Sabe, irmãos? Aí Deus, quando Eli vira para... Não é tu não, vá, só porque eu fui nele, não é tu não, Eli não. Tu é Samuel. Porque quando Samuel foi e Eli olhou e falou: rapaz, essa voz é uma voz que eu não ouço há muito tempo. Olha, meu filho, volta, deita na tua cama, lá na presença. Posso eu conjecturar? Lá na presença, lá no templo. Pois tudo indica que ele não tinha um quartinho separado. Ele foi entregue no templo, mas ele não se vitimizou, porque ele estava servindo a Deus junto a Eli. Ele não estava servindo ao homem. Enquanto você estiver servindo ao homem e não entender que você precisa servir a Deus, você vai continuar sendo Eli. Eu não quero ser Eli. Não quero ficar no lugar de costume. Eu quero estar na presença. Senhor, mas eu não tenho um quarto. Que quarto? Eu quero é a presença. Senhor, eu não tenho uma sala separada para mim. Que sala? Eu quero é a presença. Senhor, eu não tenho um cargo. Que cargo? Eu quero é a presença. Senhor, eu não tenho função. Eu quero é a presença. Quando nós cantamos, porque pararam de falar do céu. Ei, nós queremos a presença na terra, porque a presença ela está no céu. Mas se nós temos a presença na terra e nós estamos caminhando para o céu, nós vamos chegar lá e dizer: Pai, aquilo que eu experimentei na terra foi a tua presença. Ele vai dizer: foi, mas aqui a presença está maior. É, porque lá era apenas a minha mão te tocando. Aqui você tem a minha presença. Aí Samuel olha e fala assim: então tá bom, Eli, eu vou voltar para a presença. Até agora eu não entendi o chamar de Deus, mas como você está falando que é para eu voltar, e quando eu ouvir o chamar de novo, é para eu dizer: eis-me aqui. Fala que o teu servo fala que o teu servo ouve. Você sabe o que mais me chamou a atenção nessa história? Talvez você ainda não prestou atenção. Eli, Deus já não queria falar mais com ele, porque ele queria perdoar os filhos.
Mas Deus chamou uma criança e disse: Samuel, vá até Eli. Diga a ele, Samuel, que eu não pouparei. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Deus estava levantando Samuel para apontar os erros e os pecados. Deus não está levantando Eli. Deus está levantando Samuel. Deus não te trouxe aqui essa manhã para dizer para você que você vai continuar sendo Eli. Ele quer que você volte para a presença. E o momento que você voltar para a presença, e você entender e compreender a voz dele, ouça o chamar do Senhor. Nós temos pregado nessa casa e nós temos visto, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Sabe por que Deus levantou Samuel? Para mostrar que já não ia mais continuar tendo juízes, porque juízes estavam passando a mão na cabeça dos filhos. E Samuel foi lá e profetizou e disse: Deus manda te falar. Sabe o que mais me chamou a atenção? Eli, como conhecedor da palavra, se Deus mandou você me falar, eu aceito o que o Senhor falou com você. Ele reconheceu o erro dele e entendeu que Deus estava levantando Samuel para fazer a diferença naquela época, para fazer a diferença naquele tempo, e dizer assim: olha, Deus manda te dizer que se você não consertar a tua vida, peraí, Deus manda dizer para você que não poupará. Opa, é forte. Então eu vou dizer para você, Deus manda te dizer: mandar o Pix não vai resolver. Levar o seu nome para o monte não vai resolver. Oh, ora por mim. Você já ouviu falar dos crentes 6 horas? 6 horas por mim? Deus está querendo levantar Samuel, sensível à voz de Deus. Mas qual o propósito? Ei, você não entendia o propósito, mas hoje você vai sair daqui entendendo que o propósito é você para salvar e resgatar outras vidas e anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo. Ei, algo que nós precisamos entender: Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Ele mesmo disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e você também vencerá. Muitas das vezes nós não entendemos por que mamãe me abandonou, por que mamãe me trouxe para um templo onde o sacerdote é corrupto. Por que mamãe me jogou aqui neste lugar? Por que mamãe me abandonou? E Deus está olhando para você e diz: eu te chamei, Samuel. Ele poderia muito bem ficar questionando isso, mas a palavra nos fala: Samuel servia a Deus. Oi, meu nome é Maria Clara e seja bem-vindo a Resgate News. Ele não servia o homem.
E ele entendeu que o chamado dele era fazer. Eles iam ficar sabendo da nossa ajuda da diferença. semana. Sabe que eu acho que eu tô, mas eu não reformo. Busca Samuel lá dentro para mim, busca. Vai lá, evangelista Tiago, traz Samuel para mim, lá de dentro. Mamãe não abandonou. Olha aí, ó. Entenda. Por que os meus líderes me jogaram fora? Por que Ei! O propósito de Deus é esse. É te trazer para a presença e dizer para você, Samuel, que você fará diferença. Você não foi abandonado no templo. Você não foi jogado fora no templo. Você foi apenas trago e entregue no templo para fazer a diferença para esta geração. Não é abandono, porque Deus sabia do propósito. E o propósito ele vai se cumprir, o propósito ele vai se cumprir. Ei, olha bem para cá. Deus está chamando pelo nome. É pelo nome. É pelo nome. E hoje Ele está falando contigo. Assim como Ele fez com Samuel. Você será alguém que fará diferença nesta geração. Dá um abraço nele, mano. Eu sempre mandei ele abraçar alguém grande. Glória a Deus. Eu vou dizer para você algo, para nós encerrarmos. O que me chama a atenção, que muitas vezes você não sabe o porquê que Deus te chamou. Há este questionamento, não há? Responde para mim não, responde para você. Mas Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer para você que você vai entender o chamar dele, que você vai entender a voz dele, porque ele te chamou para não aceitar e não concordar com o que está sendo pregado em muitos lugares hoje. É eu me colocar na presença, é eu me colocar no templo, é eu entender, eu não preciso de uma função, eu não preciso de um cargo,